Vamos de entrevista agora? Vamos de entrevista? Bom, cerca de 3 meses, 2 meses e meio, para ser mais exato, para as eleições municipais. Sábado já começaram as convenções partidárias e agora fica aquela dúvida. Pode ou não pode pedir voto, por exemplo? Já está liberada a campanha? Para saber mais sobre esses outros assuntos, vou conversar com o doutor Alexandre Oliveira, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, bem-vindo ao nosso programa, bem-vindo mais uma vez e obrigado pela sua presença. Obrigado, Bruno, obrigado a todos os ouvintes aqui do programa Bora MS, da TV Guarandi. É um tema bastante interessante, bastante importante agora nesse período. Com certeza. Com menos de 2 meses Menos não, um pouquinho mais de 2 meses, menos de 3 meses para as eleições, e são dúvidas que surgem não só dos candidatos, mas também de eleitores, né, Bruno? Exatamente, exatamente. A gente precisa saber de fato também, né, o que pode, o que não pode nesse período de convenção, o que de fato é essa convenção, né? Para quem está nos acompanhando e fala assim, mas o que é a convenção? Na verdade, a convenção é aquela confirmação do partido, né, sobre a definição dos seus, oficializando os seus pré-candidatos, né? É isso daí, Bruno. A convenção é o ato em que vai oficializar que o candidato deixa de ser pré-candidato, né, e vira candidato. Nas convenções que se iniciaram no sábado, dia 20, já tive numa convenção em Alcinópolis, no sábado, 7 da manhã, primeira convenção do estado, se brincar, uma das primeiras do Brasil. E ali, nas convenções, os partidos escolhem seus candidatos, eles passam assim, então, tendo os nomes confirmados nessas convenções, eles passam a ser candidatos, mas ainda não podem pedir votos. Então, eles, nesse momento, para a gente explicar para quem está em casa, nos acompanhando, a partir da convenção, ele deixa de ser pré-candidato. Aquele que é pré-candidato, tem o nome confirmado na convenção, ele já pode dizer: eu sou candidato das eleições municipais 2024. É isso. Como tudo em direito, depende. A partir da convenção, homologou o nome dele, oficializou, ele deixa de ser pré-candidato, vira candidato pelo partido representando. O partido envia o nome dele para a Justiça Eleitoral, será publicada a relação na Justiça Eleitoral, no site do Divulga Cand. Então, o Brasil inteiro, o TSE tem um site que é a divulgação de candidaturas e contas. O partido vai solicitar o registro desses candidatos, desse candidato, lá na Justiça Eleitoral. Após a Justiça Eleitoral receber, ela publica essa lista, esse pedido dos candidatos, e após a publicação, tem 5 dias para que possa haver possíveis impugnações. Às vezes o candidato não tem a quitação eleitoral, às vezes ele tem um problema criminal, alguma coisa que impede, ali tem o prazo de 5 dias para que partidos políticos, outros candidatos e o Ministério Público possa impugnar a candidatura deles. Certo. Então, passando a convenção, foi feita a escolha do nome, encaminhado para a Justiça, a Justiça Eleitoral, né, o Tribunal, enfim, passou por todos os requisitos necessários, essa análise, esse pente fino nesse candidato. Está publicado, falou assim, ok, está aprovado, você pode ser candidato. Não houve nenhuma restrição. Já pode sair pedindo votos? Não, ainda não, Bruno. Muita gente teve alguma... Agora é obrigatório a publicação em até 24 horas após a convenção, enviar a ata para o TSE, através do programa chamado Candex, divulga. E ali nessa ata tem o número do candidato que foi escolhido. E já tem gente compartilhando, falando, meu número é tal, então não pode. Só pode pedir votos após as 0 horas do dia 16 de agosto. Então, até lá, mesmo que você é candidato, que foi aprovado, o registro aprovou, depois tem a fase de abertura de conta bancária, tá tudo certinho. Só pode pedir voto dia 16 de agosto. Caso peçam votos antes, é passível de multa de 5 a 25 mil reais. Certo. Em relação às pessoas que trabalham na administração pública, né, nesse período, quais são os cuidados, incluindo até mesmo os candidatos à reeleição, por exemplo, aquele que já é um vereador, vereadora, prefeito ou prefeita, trabalha em órgãos públicos, vão disputar uma reeleição, né? Quais são os cuidados que esses, hoje, pré-candidatos
precisam tomar em relação à coisa pública? Excelente pergunta, Bruno. A eleição é a festa da democracia. Então, nós partimos do princípio que todo mundo é igual. Todas as pessoas têm os mesmos direitos, mesmos deveres, tem que estar tudo igual. E quem trabalha na administração pública, que está trabalhando, não é mais candidato, nem pré-candidato, que os prazos de desincompatibilizações já passou, exceto do militar da ativa. O militar da ativa, ele só se afasta no momento em que o nome dele é aprovado na convenção partidária. Mas os maiores cuidados são os seguintes: evitar o uso da máquina pública em favor de determinados candidatos. Então, eu vou utilizar aqui de funcionários, vou utilizar de bens e serviços da prefeitura para poder ajudar ou facilitar a vida de determinados candidatos. Isso é um ilícito eleitoral, é crime eleitoral previsto na legislação eleitoral, da cassação do registro de candidatura, da cassação do mandato, caso seja eleito, do diploma e, inclusive, deixa inelegível por 8 anos. Deixa inelegível por 8 anos. Em alguns casos, dependendo do caso, e probidade administrativa, pode até dar prisão, dependendo da gravidade do caso. Eu lembro de um caso que aconteceu nas eleições presidenciais, que o ex-presidente, né, até então presidente da República, Jair Bolsonaro, ele realizava suas lives, né, com um cunho eleitoral dentro de um prédio público, né, da casa oficial do presidente. E eu lembro que houve uma decisão em que ele não poderia realizar lá, porque ele estaria utilizando um espaço público para se promover. Então, acho que isso encaixa muito bem, né, nessa questão desses cuidados em até não utilizar e até não realizar lives em prédios públicos. O que acontece é o seguinte: ali naquele caso houve até uma mudança de entendimento do TSE, em que o TSE soltou uma resolução, que é na resolução 23.610, que trata de propaganda eleitoral, em que diz o seguinte: prefeitos, governadores e presidente da República que tem residência oficial, aqui no Mato Grosso do Sul, acho que nenhuma prefeitura e no nosso governo do estado também não tem, mas aonde tem, ele pode utilizar da sede do governo, né, da sede da residência, para poder fazer as lives eleitorais, desde que não utilize servidores públicos, desde que não utilize equipamentos públicos e que não mostre que aquele lugar é um lugar público. Por exemplo, tem um brasão da República, um brasão do governo do estado, porque como ele está no exercício do mandato, então algumas coisas ele tem alguns benefícios. Por exemplo, o presidente da República, governador e prefeitos, eles podem, candidatos à reeleição, eles podem utilizar o transporte que lhes é oferecido e a segurança. Por exemplo, governador do estado, prefeito, eu tenho uma segurança, tem um carro do município, para se deslocar para os atos de campanha, desde que o partido reembolse isso, porque é questão de segurança, né? Questão de segurança dessas pessoas que já ocupam. Então não dá para pegar um outro carro, contratar uma equipe de segurança privada, se o estado já fornece. Todavia, tem que ser reembolsado isso para o governo do estado ou para o município ou para a União. Então, olha só, os pré-candidatos que talvez estejam um pouco afobados, afoitos, querendo já pedir voto, querendo já divulgar número, calma, que, né, o doutor Alexandre disse que isso só é permitido a partir das 0 hora do dia 16 de agosto, que de fato começa a campanha, né? Nesse período, quando começa também o programa eleitoral gratuito, tanto rádio e televisão? O programa eleitoral gratuito, ele não começa no dia 16, ele começa alguns dias após, salvo engano, dia 25 de agosto, eu não me lembro de cabeça, e ele termina na sexta-feira anterior às eleições. Então, mas o pedido de voto, ele pode ser feito do dia 16 até a véspera da eleição. Então, a eleição vai ser no dia 6 até o dia 5, pode pedir voto. Lembrando que impulsionamento em rede social só pode ser feito até a antevéspera da eleição. Que seria na sexta-feira. No sábado não pode ter impulsionamento, passível de multa também, multas altas. Sábado pode ter, que a véspera da eleição vai poder realizar carreata,
passear pelas ruas, passeatas, carro de som, isso está permitido em lei? Isso está permitido em lei. No sábado não pode ter comício, mas pode ter carreata, pode ter passeata, caminhada. Carro de som, desde as eleições de 2016, salvo engano, ele é proibido naqueles carros que ficavam circulando pela rua. Eles não pode mais, exceto quando vai ter uma carreata ou uma passeata ou uma caminhada com os candidatos. Aí pode ter um carro de som com volume que não ultrapassa, salvo engano, 80 decibéis, pode ter, mas daquilo que a gente tinha, passava vários carros transitando, não pode mais. Não pode mais. Não pode mais. Entendi. É proibido. Então, só pode ter o carro de som se o candidato estiver ali realizando uma atividade, uma caminhada pela rua, uma panfletagem, andando por um bairro, aí está autorizado. Aí está autorizado. Ou seja, a poluição sonora já foi resolvida. Já foi resolvida. Pelo menos as últimas 2 eleições, nós não tivemos esse problema, foi bem pouco. E numa carreata, você tem vários carros buzinando, acaba nem ouvindo também o jingle do candidato. Certo. É bom, doutor Alexandre Oliveira, advogado especialista em direito eleitoral, muito obrigado pela presença do senhor aqui, tá? E sempre que a gente precisar para esclarecer algumas dúvidas, a nossa produção vai entrar em contato com o senhor. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço tudo. Posso deixar meu Instagram para as pessoas que tiverem dúvida? Sim. @ADV Alexandre Oliveira. Ali eu posto quase que diariamente dicas de direito eleitoral. Sim. Tudo dentro do Código de Ética da OAB para não ter problema também. Qual que é, repetindo então, o seu Instagram? É @ADV Alexandre Oliveira. @ADV Alexandre Oliveira. Segue lá para você conferir dicas importantes para não vacilar e não ser multado nas eleições de 2024. Doutor. Verdade. Obrigado. Um abraço, Bruno. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Gente, vem junto comigo, participe e manda sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 993212333. Se tiver alguma outra dúvida em relação ao processo eleitoral, que talvez nós não perguntamos aqui para o doutor Alexandre, você pode mandar para a gente que numa outra oportunidade a gente convida ele mais uma vez, tá? Para fazer esse bate-papo e levar informação, porque é importante. O eleitor precisa estar bastante atento e os pré-candidatos e aqueles que serão confirmados como candidatos também precisam ficar bastante atentos.